Vamos agora com a vitória do Flamengo sobre o São Paulo e mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro e a repercussão de Pedro, Felipe Luiz e Flamengo. Crédito de imagem ao jogo aberto, link abaixo na descrição para conferir, mas se inscreva antes no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião. Bora conferir, porque tem uns contras e outros a favor. Isso aqui é bom demais liderar o Campeonato Brasileiro. Melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols. O Flamengo tá surfando, venceu bem o São Paulo por 2-0. O placar até pequeno, porque dominou a partida. Porém, a coletiva de Felipe Luiz chamou mais atenção do que o jogo em si. E tudo porque ele expôs o jogador Pedro. E agora, vamos aguardar a sequência. Depois de uma semana repleta de polêmicas, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã na retomada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, que ficou fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica, acompanhou o aquecimento no gramado e o técnico Felipe Luiz não poupou as palavras para explicar o acontecido durante essa semana. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Do lado do São Paulo, a novidade ficou pela reestreia de Hernan Crespo no comando da equipe. Quem atuou pela primeira vez com a camisa rubro-negra no Maracanã foi o meia Jorginho. O Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível e foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto. Dentro de campo, um Flamengo com o controle do primeiro tempo. A primeira boa chance dos cariocas saiu dos pés de Léo Ortiz, que arriscou de longe e carimbou a trave de Rafael. A resposta tricolor chegou com o André Silva cabeceando para fora. Na reta final da primeira etapa, 3 chances do Flamengo. Léo bateu da entrada da área para a defesa de Rafael. O goleiro do São Paulo apareceu de novo para fazer essa defesaça nesse chute de Wesley. No último lance, Plata, por muito pouco, não abriu o placar. A segunda etapa também começou agitada. Cedric Soares teve a chance de marcar, mas chutou para fora. O Fla chegou com perigo mais uma vez com Léo Pereira, que parou em Rafael novamente. Só que aos 15, a pressão surtiu efeito. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu bonito para fazer Flamengo 1-0. A partir daí, o time carioca administrou o placar, até que no último lance, Rafael espalmou o chute de Luiz Araújo e o Alacian, bem posicionado, fechou o placar. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo passa a se preocupar cada vez mais com a temida zona do rebaixamento. Lutar cada bola y sabemos perfectamente que no, gracias a Dios, no todos los días vamos a jugar con Flamengo no Maracanã. Dá mais confiança pra gente, a gente voltou da Copa do Mundo de Clubes, aprendemos bastante coisa lá, eu acho que isso ajudou bastante, a gente se impor, a gente ficar com a bola e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje. Muito bem, agora quero falar sobre esse jogo, depois vamos para a coletiva do Felipe Luiz, mas começando pela vitória por 2-0 do Flamengo para cima do São Paulo, estreia do novo técnico Hernan Crespo, que teve tempo para trabalhar o grupo, ainda não tem o seu principal jogador, que é o Lucas Moura, mas o São Paulo parece que aceitando esse resultado, Cicinho. E a gente viu uma escalação com 3 zagueiros, com 3 volantes, e olha, o Flamengo é um time de recursos. Renata, técnico novo e aquilo que eu falava, né, nos programas anteriores. Isso é legal. Já? Peraí, negão. Você tira toda minha linha de raciocínio. Igual eu falei, técnico novo, mas a equipe é a mesma. A postura dos jogadores do São Paulo e o esquema que o Crespo armou
contra o Flamengo, chamando o Flamengo para cima, é loucura. Você sabe que você é inferior à equipe adversária, você tem que tentar algo. Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira, foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior, porque 2-0 perdeu pro Flamengo é normal. Não é normal. Não é normal um time como o São Paulo, com a história do São Paulo, se postar dessa maneira frente a um adversário. O São Paulo tem que entrar em campo e tentar jogar. Você colocar o Oscar de segundo atacante com o André Silva, poxa, nós estamos dependendo do André Silva para fazer gol, gente. Aí assim, calma, com todo respeito, eu tô falando que o cara para fazer gol, ele precisa ser abastecido. Aí o treinador taca a bunda do time lá perto do goleiro e quer ganhar do Flamengo, vai tomar taca mesmo. Ele tomou de pouco. A realidade do São Paulo, entenda bem, torcedor, a realidade do São Paulo é essa. É brigar pra não cair. Se não contar com o Lucas, se o Lucas não voltar, se não colocar o Ferreirinha também não estiver bem, esse negócio de Swarovski, qualquer coisa trinca. Então, tem que jogar. Não tem esse negócio de cansaço. Até o final do ano, tem que jogar todos os jogos, não tem que poupar ninguém. Manda os caras pra separar. Vocês estavam 30 dias invicto. São Paulo estava 30 dias invicto. Exatamente, perdeu. Jogou, né? Perdeu, triste realidade. E o próximo adversário é o Bragantino. Conversa com o Ronaldo, que ele vai te dar algumas dicas. Só não deixa o traço. Outro também estava 30 dias invicto. Não deixa o traço. Se está de Orlando Orfei aí, como é que é o nome do... Sei lá, o juizão aí. Os caras, Bruno eles Arleu de Araújo. Não, Orlando Orfei. Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Carioca. Você é uma mentira pra arbitragem. Meu Deus. Gostoso ver meus amigos assim. Mas do Flamengo e do São Paulo, Xixi, você foi bem na leitura. Só jogou o Flamengo. Só jogou o Flamengo. E se não fosse o Rafael, ataque era maior ainda. Verdade. Agora, o que chamou mesmo a atenção e repercutiu foi a coletiva do Felipe Luiz. Começa literalmente trazendo os bastidores com o Pedro, que treinou mal, que não foi relacionado por isso, que no GPS tinha os piores índices em relação aos demais companheiros, que há tempos ele vem praticando deboche, falou que a atitude dele beirava o ridículo e tá aí, todo mundo acompanhou na internet, porque isso rodou para todos os lugares. Edu Dracena, nesse caso você concordou com a postura do Felipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Felipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante, que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma, qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Felipe. E eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como... pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso e disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem a semana passada e agora não está treinando bem. Então o que está acontecendo lá no Flamengo? Então isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico, porque quando... o ano passado, ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara.
Agora o grupo todo tá achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou. Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, pra falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo, você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião, quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação. O Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Felipe Luiz. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo. E disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor, e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Felipe Luiz já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então, se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente, e vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento, e olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro, na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão dos ligamentos cruzados. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado e continuou trabalhando no Flamengo. E agora o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Felipe Luiz foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Felipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas e, segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Felipe levou a público isso porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo, ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter, com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências, com certeza. 2-0, Flamengo para cima do São Paulo. Muita gente até que olhou o jogo acreditava que o placar poderia ter sido mais elástico. Termina o primeiro tempo, 0-0. São Paulo ainda segura o resultado. E na segunda etapa, o Flamengo acabou aparecendo mais. Marco Aurélio Cunha. Era um resultado, perder para o Flamengo no Maracanã não é nada impossível, até é a lógica para muitos times. Mas o São Paulo não competiu, o São Paulo não criou chances, extremamente defensivo, estreia de um treinador, todo mundo tendo que mostrar serviço para o chefe e nada aconteceu. Foi muito ruim, Renata. Desde o começo, São Paulo tentando levar o empate para casa, né? Garantindo o empate. Depois fez 1-0, parecia que estava querendo garantir 1-0. 1-0 estava bom, perder de pouco. Aí toma o segundo gol. As laterais frágeis ainda, um jogo ruim dos laterais. O meio-campo não conseguiu ultrapassar a linha defensiva do Flamengo, não conseguiu criar uma oportunidade.
comando do ataque, não prendeu uma bola. Na hora que entrou o Ryan Francisco, em 5, 10 minutos, ele já fez 4 jogadas melhores. Então o São Paulo não foi, doutor? O São Paulo foi, mas não acho que não foi, mas não foi. Só a camisa. Foi a camisa do São Paulo foi, houve luta, mas tecnicamente muito ruim o São Paulo. Vai ter que melhorar muito para não passar sufoco nesse campeonato na zona de rebaixamento. Vai brigar para cair, doutor? Um desfalque, ele colocou o Oscar como atacante ali junto com o André, não funcionou, depois o Oscar aí recuou um pouco para tentar armar o time, mas o São Paulo realmente não aconteceu e o Flamengo mostrando porque é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é a melhor equipe do nosso país, isso sem sombra de dúvida. E o São Paulo é uma equipe que não tem um padrão de jogo, tentou entrar nesse esquema com 3 zagueiros, 3 volantes, mas os laterais do São Paulo são limitados. Eu não entendo porque o São Paulo deixou sair o Igor Vinícius e ficou... 3 zagueiros, 2 volantes, um ônibus no gol. É a realidade. Não, tudo bem. A questão é, Ulisses, quando você é inferior ao time e você sabe das suas condições, você tem que pelo menos o quê? Armar um sistema de jogo, não para chamar o adversário para cima de você. Porque como você vai ter um contra-ataque com o Oscar? Você falou na sexta-feira que era para agarrar no terço. E eu tava certo. No entanto, perguntaram pro Crespo a respeito do Lucas, que ele falou assim, só orando mesmo. Então até ele tá compactuando. E ele falou também o seguinte, não é todo dia que nós vamos enfrentar o Flamengo também. Já tem um outro compromisso duríssimo contra o Bragantino na casa do adversário. E aí, Edu, fica meio que a obrigação, tem que vencer o Bragantino. É obrigação, Renata. Aí você vê que o Crespo tá tentando. Colocou 3 zagueiros, 3 volantes. E a gente vê tentando o quê? Vai fazer alguma coisa, doutor. Tentando empatar 0x0, perder de 1x0. A realidade do São Paulo é essa, doutor. Você não tá falando que vai brigar pra não cair? Com 2 laterais que não constroem. Mas o senhor que tá falando que o São Paulo vai brigar pra não cair. Mas o Igor Vinícius foi liberado pro Santos agora, as opções são escassas. O Wendel não é aproveitado, não deu certo até agora. A entrevista do Crespo, pra mim, ela foi muito preocupante. Porque ele simplesmente disse pro torcedor, é isso. Contra o Flamengo, era perder de pouco ou voltar daqui com ponto. Já quer derrubar o cara, Chico? O cara chegou no primeiro jogo, velho. Você quer derrubar o cara? Ele entendeu a realidade. Ô, Chico, nós tivemos aqui, até porque tá acabando o programa, 3 opiniões de 3 ex-jogadores que não estão com o Felipe Luiz na questão com o Pedro. E eu li na internet que você foi exatamente contrário a isso, que você aprovou o que o Felipe Luiz fez na coletiva. Dá o seu ponto de vista aqui também. Eu super respeito a opinião, até porque eles jogaram, tiveram lá dentro, mas eu fiquei ouvindo as opiniões deles e pensando o seguinte, né? Eles lá no vestiário, enquanto um jogador, pelas palavras do treinador, não se doava, não se dedicava, debochava, jeito de andar em alguns momentos, dando migué. Isso ficou claro na entrevista do Felipe Luiz. Eu fico imaginando como o grupo recebia isso. Então, na minha visão, o Felipe só fez o que fez, amparado pela diretoria e pelos líderes do elenco. Eu posso te dar uma notícia? Em 2022, o Dorival fez a mesma coisa em relação ao Pedro. Tem um histórico aí, gente. Já havia falado isso em relação. Em 2022, o Dorival falou, olha, é um jogador que eu preciso, mas não está dedicado, não está se entregando nos treinamentos. Vocês imaginam um jogador... Mas o cara abriu mão de tantas coisas para se recuperar antes do tempo de joelho. Como o cara não está dedicando? Mas a questão é ter que valorizar também o empenho do cara. O Flamengo também foi por dessa declaração. Aí que a gente tem que ver aí é que a gente tem que ver a gerência do cara. Nesses momentos que a gente tem que chamar o cara, vem cá, vamos conversar. Eu entendo que ele tentou, que ele falou, eu conversei 3, 4 vezes, eu falei com os capitães, ele não quer se ajudar. Ele foi pronto pra dar o recado. Então afasta, Chico. Não faz o que ele falou na imprensa. Mas às vezes você... Mas uma hora ele ia ter que explicar esse afastamento. De qualquer maneira, ele ia ser perguntado e muitas vezes... Afastar, Renata, é mais covarde. Ele falou a verdade, disse do descomprometimento. Que a gente não está acostumado com isso. E que está de braços abertos para receber o cara. Já dá um soco compactuado. O jogador é muito... O Tite tava com o Gabigol. O Tite tava com o Gabigol. Olha, essa discussão a gente vai seguir, mas é amanhã. Acabou o jogo aberto. O Neto tá chegando com os donos da bola. Uma excelente semana pra todos. Beijo. Por que o senhor fez isso? Cara, informação do Ronaldo, ó, não sabia. O Pedro já reuniu todos os jogadores e pra ser certo, ele ser uma pessoa comprometida e profissional, ele tinha que reunir mesmo e pedir desculpa. Parece que ele reuniu lá, só faltou o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz, só faltou o Felipe Luiz, mas parece que o Felipe Luiz não tava. E eu acredito que ele tem que chegar no Felipe Luiz, porque, cara, o Felipe Luiz conversou bastante. Chegou uma hora que não tinha mais condição. Os jogadores, é normal a gente entender os ex-jogadores como Cicinho, Edu Dracena, Ronaldo, porque pra ele a impressão é que aconteceu agora. Não aconteceu agora. Eu sei que é difícil, é chato isso aí no vestiário. Ele tentou resolver. E isso
Eu tenho um vídeo aí da ESPN, do programa F360, que mostra a entrevista do Dorival Júnior e do Rogério Ceni, porque já é de antes isso. E com o Felipe também, não é de agora. Já aconteceu várias vezes, ele já reuniu várias vezes, conversou com ele e nada disso deu certo. E ele chegou a expor agora, justamente porque não foi escalado ele. Só isso, nada mais. Agora fica aí. Vamos ver e torcer que isso dê tudo certo e positivo pro Flamengo, pro Pedro, porque a gente precisa dele, o Flamengo precisa dele e ele precisa do Flamengo. É isso aí. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.